Bom dia, bom dia, bom dia. Amém? Ontem, dia 22, 21, dia muito complicado, né? Eu estive na casa da minha sogra e no dia 20, antes da meia-noite, comecei a sentir um mal-estar. Eu falei, bom dia, essa casa tá estranha. Eu tenho, não sei explicar, eu chego num ambiente, eu sinto desejo de vomitar, sinto um peso, um mal-estar. No geral é demônio ou é pessoas com sentimentos demoníacos, né? E minha sogra estava dormindo, meu marido dormindo, estava falando com algumas pessoas pelo WhatsApp, estava até com a luz apagada da cozinha. E eu falei, amanhã eu vou ungir essa casa. Como minha sogra dorme no segundo andar, eu faria barulho orando, orei e fui dormir. Quando foi no outro dia, eu comentei com ela, né? Não, aliás, eu tinha comentado com ela antes, isso mesmo. Eu falei com ela antes, eu falei, sogra, próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer azeite e eu vou ungir essa casa. Só falei isso, né? E de noite eu senti um mal-estar mais forte ainda. Quando foi no outro dia, ela já tinha trago o azeite dela lá, do pastor dela, e tinha colocado. E quando ela viu que eu estava indo embora, ela veio com azeite e falou, aqui, Márcia, tem azeite para ungir a casa, tal. Eu falei, poxa, sogra, eu gosto de ungir o azeite que eu consagrei, que eu orei, sem desfazer dos outros pastores, mas eu tenho a minha vida de oração, eu gosto, independente, não tem nada a ver com carteirinha, tem a ver com fé, determinação, tem a ver com compromisso com Deus. Eu já fui chamada de fanática diversas vezes, irmão, eu glorifico a Deus. Machucou? Machucou. Doeu? Doeu. Porque quem me chamou de fanática são a mesma pessoa que eu fiz diversas visitas no lares, onde, sabe, crianças vendo demônio, crianças caindo arrebatada, Deus falando no profundo. Inclusive a pessoa que me chama, uma das pessoas que me chamou de fanática, eu levei meu filho revelou obra de feitiçaria, oramos, a obra de feitiçaria foi desfeita. Então a pessoa me chama de fanática, né? Porque sabe que eu tenho vida de oração, porque eu tenho compromisso com Deus, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, né? Magoou? Magoa, claro que magoa, mas eu glorifico a Deus, é sinal que está dando fruto, né? Pedra que não está dando fruto, ninguém atira a árvore. Pedra que não está dando fruto. Irmão, como eu falei, a árvore que não está dando fruto, ninguém atira pedra, amém? Então, como eu falei, o dia ontem foi muito difícil, entenda, continue vendo que você vai entender. E ela veio, aí eu fui, chamei meu esposo, nós fomos lá pro terceiro andar onde tem a laje, casa da minha sogra de 3 andares, ao comprido. Oramos aquele azeite, eu sentindo um mal-estar, conforme eu comecei a orar, aí eu me ajoelhei para orar, né? E eu com aquele azeite, consagrando aquele azeite, né? Naquele momento eu vim ungindo a casa dela toda, um mal-estar muito grande. De noite, irmãos, quando eu cheguei, eu fui orar novamente, comecei a orar pela vida da minha filha. Aí Deus de novo me mostrando um laço na vida da minha filha, me veio uma angústia, irmão. Uma angústia. Deus me mostrando a perda, Deus me mostrando Satanás armando um laço na minha filha da minha vida, Stephanie. Então, um dia pesado, onde Deus revelando, nós temos feito jejum aí, e eu tive que parar o sábado, e ontem também eu optei em não fazer, e recomeçar esse jejum hoje, porque estava pesado, queremos fazer 10 dias de jejum pesado, irmão, uma batalha, mas Deus ontem revelando, me deu uma angústia, e eu sei que eu comecei a orar aqui dentro do meu quarto, daqui a pouco comecei a orar em línguas e não conseguia parar. E eu botei um louvor e me ajoelhei tentando parar de falar em línguas. E eu orava, abria a boca, falava 2 palavras na minha língua, daqui a pouco falando em língua. E Deus bradando, e eu sentindo um peso. E há um mês atrás, irmãos, eu entreguei para o meu esposo, para um membro que estava na nossa igreja, irmão. Ele estava na nossa igreja. E eu falei assim, e Deus foi e falou comigo. Eu falei assim, amor, eu estava orando e Deus mostrou fulano que ele não vai voltar, que ele saiu da igreja porque por causa disso e por causa disso, né? Ou seja, pecado, irmão. Porque às vezes a pessoa pensa que só adultério é pecado, só homossexualismo é pecado,
né? Só obras de feitiçaria é pecado, mas a palavra de Deus fala, não vos enganeis, os avarentos não herdarão o reino de Deus. Beber é pecado, irmão. Beber é pecado. Se eu sou avarento, dizimar, irmão, é processo de libertação. Só consegue dizimar quem está liberto. Então a pessoa está dentro da igreja, né? Às vezes vendo que a igreja está desesperada, os pastores estão desesperados para pagar um aluguel, para comprar uma coisa, e a pessoa não dizima, com certeza a pessoa está em pecado. Então não adianta, né? Mas enfim, Deus me mostrou duas coisas que essa pessoa estava fazendo, né? E por conta dela não querer largar o pecado, entenda-se isso, ela estaria saindo da igreja. Eu entreguei um mês atrás, sou ruim com o tempo, mas foi sair mesmo. Um mês atrás eu entreguei pro meu esposo, não vai voltar. Não vai voltar por causa disso? Por causa disso. Não quer largar o pecado. Deus está falando direto. Deus está falando, se converte. Eu já reparei, eu falei pro meu esposo, eu já reparei que quando está perto de Deus voltar para alguém, né, na vida dessa pessoa, em particular, levá-la, eu reparei que Satanás ele vem investindo pesado naqueles últimos dias. É o momento onde a pessoa mais ouve o Espírito Santo falar, larga isso, larga isso. E é o momento onde Satanás mais oferece, pega isso, pega isso. Então é uma questão de escolha, né? O que eu escolho fazer, né? A palavra fala que onde estiver o meu coração, ali está o meu tesouro. Se eu amo dinheiro, se eu não consigo dizimar, ofertar, se eu não consigo abençoar meu irmão com a cesta básica, ajudar meu irmão, então meu Deus é Mamon, né? O meu tesouro é esse aí, não é Deus, né? Quem tem que morar no nosso coração é Deus. E eu entreguei para o meu esposo, e ontem, como eu falei, o dia foi brabo, essa pessoa parou meu esposo na rua e veio falar o seguinte: pastor, a pastora passou por mim e não me cumprimentou. Mentira. Eu só não sorri, eu tenho um problema muito sério, não consigo assim ficar, ai, fulano, cicrano, como se nada tivesse acontecido, eu não consigo. Eu trato a pessoa bem, né? Mas é melhor ela nem perguntar muito, porque senão eu acabo falando, né? Então eu falo bom dia, boa tarde. Então o que ele estranhou foi de eu não falar, oi fulano, e aí, como é que tá, como é que foi, isso tal. Não, eu passei, eu balancei a cabeça, né? Cumprimentei balançando a cabeça e continuei. Eu estava no meio de um monte de jovens, estava vindo da minha igreja. Minha rotina é uma rotina puxada. Eu cuido da minha mãe, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus filhos, cuido dos meus cachorros, dos meus gatos, da minha tartaruga, eu cuido dos amigos, cuido da igreja. E eu estava vendo que os jovens queriam ensaiar a bateria na igreja. Eu fui para lá, fiquei arrumando lá tudo enquanto eles ensaiavam. Então, quando eu passei no meio de um monte de jovem, eu só fiz assim e continuei passando, né? Para mim já tá mais do que um cumprimentado. Se Deus me revelou duas coisas e a pessoa tá saindo da igreja por causa disso, né? Não quer largar o pecado, o que mais posso eu fazer? Eu não salvo, eu não curo, eu não liberto, eu não tenho a chave do céu, eu não sou a dona do céu, eu não sou a dona da casa de Deus. E aí, o que acontece? Ontem ele parou e falou, pastor, né? Aí insinuou que estava saindo da igreja porque eu não cumprimentei, né? Então, que ontem, depois da noite, já tinha orado. Quando meu esposo veio falar isso, eu já tinha entregado para minha filha, né? Do laço, mais uma vez um laço armado contra a vida dela, porque Deus não precisa levantar Samuel para corrigir a minha casa, não, irmão. Deus me levanta e o mau profeta, ele é profeta dentro de casa, não é profeta na rua, não. É dentro de casa, então eu já entreguei para a Stephanie o que eu tinha que entregar. E, irmãos, à noite, orando, aí veio que hoje é dia do Seu Jorge. Então os terreiros, irmãos, estão em festas. Os terreiros estão cultuando. Demônios estão passeando na terra porque uma porta no mundo espiritual está sendo aberta nesse momento. Porque quando eu adoro mais a Deus, eu chamo Deus. Quando eu adoro mais a Satanás, eu chamo Satanás. Então os terreiros estão aí adorando Jorge, né? Jorge é conhecido como Ogum,
né, nos terreiros. Então, Deus não tem isso, né? Deus é Deus, ponto. Não existe outro Deus além dele. Então, fica ligado. Ora, jejua pela tua vida, que fica ligado que Satanás está tendo legalidade nesse momento para estar trabalhando nas vidas e nas famílias. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, que a partir desse momento tu está cobrindo a tua casa com o sangue de Cristo. Amém? A paz do Senhor.